Romanos capítulo 14, versículo 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Nós vamos refletir hoje no tema comprometendo-nos uns com os outros. Uma igreja se faz por meio de compromisso. Numa comunidade cristã saudável, todos se comprometem a amar uns aos outros, trabalhar juntos e manter-se unidos. Isso ultrapassa a superficialidade, pois abandona a abordagem cada um por si e alcança boa convivência uns com os outros. Significa que valorizamos cada indivíduo de nossa igreja e assumimos um compromisso de realmente participar da vida uns dos outros. Isso tem sido o desafio que nós temos refletido em nossa comunidade, nossa igreja, tem sido a nossa oração, tem sido a nossa reflexão constante e também tem sido o nosso viver em algum nível. E o desafio do Espírito é que a gente consiga crescer cada vez mais, aprofundar cada vez mais isso. É plano de Deus que definamos nossa vida por meio de compromissos. Por exemplo, casamento, filhos, estudo, trabalho, igreja, amigos. São alguns dos exemplos de compromissos que Deus certamente deseja participar conosco na nossa construção diária. Construir uma comunidade comprometida leva tempo. Temos de conviver além dos encontros semanais e fazer de uns aos outros uma prioridade. E isso não é fácil. Inclusive, nós já temos compreendido que os cultos, eles são de extrema importância para o crescimento, amadurecimento, para a união da igreja, mas que a vivência apenas no templo não é suficiente para vivermos em comunidade. É preciso o além do culto, além da vivência no templo, a vivência comunitária de perceber o outro, além das quatro paredes. Essa vivência de visitar um ao outro, de ouvir, de sair um com o outro, de sorrir um com o outro, de chorar. Essa experiência de levar o pedido do outro para casa e lá orar pelo meu irmão e pela minha irmã. Todas essas coisas vão se somando e vão construindo essa beleza que é a comunhão. E essa experiência está no templo, mas está também para além dele. Nós vivemos em união aqui, devemos compartilhar a vida e avançar em uma amizade profunda, ao ponto de, quem sabe, conseguirmos aquilo que Provérbios 18, 24 chamou de amigos mais achegados do que irmãos. E na história do cristianismo, cristãos de fato conseguiram fazer isso. Ser irmãos ao ponto de se tornarem uma família. E é uma amizade espiritual que chegou a ser mais achegada do que talvez irmãos de sangue. O Evangelho vai nos convidando a isso, a termos essa comunhão profunda com os irmãos de sangue, com os irmãos que estão para além do nosso sangue, com os amigos na fé, com os vizinhos. O Evangelho vai nos convidando a isso, a aproximarmos laços. Devemos focalizar a qualidade dos nossos relacionamentos e não a quantidade. Não precisamos de muitos amigos nessa vida, mas alguns poucos e bons. E entre eles devem estar os irmãos da nossa igreja. A qualidade da nossa comunhão, a qualidade da nossa experiência juntos, deve ser o nosso foco principal. A quantidade é uma coisa que vai se gerando naturalmente e guiados também pelo próprio Espírito, ao passo que aprendemos a amar uns aos outros. O Espírito vai gerando em nós o desejo, a sede de convidar outros, de se aproximar de outros, e isso vai sendo agregado. Mas o Espírito nos convida prioritariamente a amarmos já aqueles que nos são próximos. O amor não pode esperar o amanhã. É preciso amar já. É preciso amar como se não houvesse amanhã,
já dizia a música. E o texto que nós lemos, olha o que está nos dizendo no versículo 19 de Romanos. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Há um esforço. Há um esforço. Viver em comunidade, ser igreja, viver em comunhão, viver em unidade, em amor com as pessoas, exige de nós um esforço. Não é uma tarefa que cai do céu. Ela até cai do céu porque vem de Deus, que vai nos ensinando. Mas não é um processo fácil. Não é um processo simples. É um processo que exige de nós um esforço. O esforço para o bem. O apóstolo Paulo está dizendo: esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. É um zelo, um cuidado com o outro, que exige de mim um esforço para que as coisas fiquem bem, para que haja amor, para que haja harmonia, para que haja unidade, para que haja respeito. É preciso esforçar-se. Sim. É preciso esforçar-se nas emoções. É preciso esforçar-se em diminuir as vaidades, em diminuir os egos, os egoísmos, e compreender o outro, em desacelerar. Esforçar-se em mudar de pensamentos também faz parte da comunhão, da unidade. Fazer o esforço. Fazer o esforço. Sabe, talvez o matrimônio seja uma das formas assim mais belas de nos ensinar sobre a comunhão. Porque são de fato duas pessoas se tornando uma só carne, aprendendo um com o outro a conviver diariamente. E quem tem convivido e lidado bem com o seu cônjuge, que Deus em Cristo te abençoe. Sabe, que Deus em Cristo continue a te fortalecer e te ajudar. De fato, a comunhão é um aprendizado contínuo. A gente vai aprendendo a lidar um com o outro. A gente vai aprendendo a se ajustar ao outro. Né? Gilson uma vez me contou uma história muito bonita, de que no início do casamento dele com Fã, eles participaram de um encontro de casais e tinha uma dinâmica onde eles deveriam formar uma casa. Era uma casa? Uma caixa. E mandava cada um separadamente construir a sua caixa. Um construía uma tampa, o outro construía a caixa. E a caixa dele de Fã, sendo construída separado, sem a medida, encaixou quase que perfeitamente. Coisa interessante, né? Coisa bonita. Mas na vida, nós já não nascemos encaixando perfeitamente uns nos outros. É preciso haver deslocamentos, movimentos de compreensão, de ajuste, de adaptação. Você sabia que a criança na barriga da mãe, ela empurra todos os órgãos? Porque há uma adaptação. Para poder conviverem aqueles dois seres naquele mesmo corpo, é preciso empurrar um órgão daqui, um órgão de cá. A criança se empurra daqui, vira de lá, para poder se encaixar. Para a criança sair no parto normal, há um deslocamento, né, da bacia, da mãe. Porque esse processo de unidade, ele envolve deslocamentos, ajustes, dores,
Isso que acontece desde o parto também está, de alguma forma, em todas as dimensões da vida. Mudam-se as formas, mas o princípio é o mesmo. Para aprendermos a sermos uma igreja, para aprendermos a sermos uma família, precisamos aprender a nos ajustar uns aos outros, precisamos aprender a lidar com as dores uns dos outros, precisamos suportar algumas dores vez ou outra, precisamos fazer esses ajustes. E tudo isso só é possível se nos comprometermos uns com os outros. Se nos comprometermos em sermos igreja, se nos comprometermos em sermos família, se nos comprometermos em mantermos um matrimônio, se nos comprometermos em sermos pais, se nos comprometermos em sermos filhos, tudo isso envolve escolhas diárias de compromissos. O compromisso, faço uma ressalva, nem sempre dá conta do todo. Eu citei bastante o exemplo do matrimônio. E tem gente nessa vida que realmente foi comprometido no casamento, mas que infelizmente a coisa não caminhou como deveria. As coisas desandaram. E então a gente deve desacelerar antes de tecer algum julgamento sobre aqueles que, de alguma forma, sofreram ou passaram por um processo de dissolução, que tem realmente gente comprometida na vida. É preciso alguns outros elementos no percurso, mas sem compromisso, certamente tudo desanda. Às vezes o compromisso só não basta, mas sem compromisso, certamente tudo já desandou. Porque na vida a gente precisa disso, de assumir escolhas e lutar por elas. Isso é comprometer-se. Comprometer-se, segundo o Evangelho, significa pelo menos 3 coisas, com as quais eu quero destacar nessa noite. A primeira é que significa amar independente de. Como assim? Devemos amar e apoiar uns aos outros continuamente e não apenas quando for conveniente. Isso é um sinal belíssimo de compromisso. Olha o que nos diz Provérbios, capítulo 17, verso 17. O amigo ama em todos os momentos, e na angústia nasce um irmão. Ou em todo tempo ama um amigo, e na adversidade nasce um irmão. Não sei como é que está a sua versão, mas o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: é que são nos momentos mais difíceis que a gente descobre quem é o amigo que é irmão mesmo. Quem é a amiga que é irmã. São nesses momentos mais difíceis. E por isso, nós devemos entender que compromisso, segundo o Evangelho, também era amar e apoiar uns aos outros continuamente, não apenas quando for conveniente. Devemos amar o nosso irmão, mesmo quando ele erra. E o apóstolo Paulo já nos diz isso em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Nos diz o seguinte: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Éramos. E esse amor de Deus, que nos ama em meio ao nosso erro, em meio à nossa falha, também deve ser o modelo para o nosso cuidado uns com os outros. Devemos entender que o compromisso de unidade e de comunhão é um compromisso de aceitar e amar o outro em meio aos erros. Eu concordo que toda a comunidade deve estabelecer para si limites, porque alguns
podem tender a se tornar aproveitadores. E o próprio apóstolo Paulo, em outras cartas, já alertava sobre alguns limites que a igreja deveria ter, alguns cuidados. Por exemplo, apareceu na igreja primitiva alguns que eram aproveitadores e faziam a escolha de não trabalhar. Não era gente que não podia trabalhar, era gente que podia, mas que faziam a escolha de não trabalhar porque sabiam que a igreja repartia os seus bens. E é nesse contexto que Paulo diz assim: aquele que não quer trabalhar, que não coma. E não é aquele que não pode trabalhar, e sim aquele que não queria, né? Porque tinha a ver com o contexto de um golpe na comunidade, né? Não a questão da necessidade fisiológica. Então a comunidade ela deve aprender sim a estabelecer os seus limites e discernindo progressivamente se de repente não tem alguém querendo apenas aplicar na comunidade. Mas a lei que precede esse discernimento é a lei de amar a todos em todo tempo. Essa é a lei. É isso que é a regra vigente. O que a comunidade deve fazer de tempos em tempos é discernir se há no meio dela algum aproveitador, algum golpista, alguma coisa desse tipo. E até esses encaminhar com amor para um processo de cura, de tratamento, de acompanhamento, de disciplina que o cure. Mas a lei de uma comunidade de fé, de uma igreja, é amar a todos, inclusive quando eles erram. Essa é a lei do Evangelho. Isso significa comprometer-se segundo o Evangelho. Mas um outro significado de compromisso, segundo o Evangelho, é estar presente. Um sinal básico de compromisso é simplesmente aparecer. Nossa mera presença é fonte de encorajamento, mas estar presente significa estar ativamente engajado na vida do outro. É mais do que aparecer, ele está engajado. E essa palavra presente, ela é muito interessante, porque alguns falharam confundindo estar presente com dar presente. Acharam que dar um dinheiro aqui, dar um presente ali, comprar uma coisa aqui, comprar outra ali, compensaria a ausência. E não compensa. Às vezes, inclusive, alguns presentes associados à ausência são justamente a porta para o declínio. Presentes, às vezes, dados a faixa etárias erradas, ou presentes, às vezes, que serão uma porta para o caminho do mal, porque não há no indivíduo ainda a capacidade de discernir, de lidar com aquele presente. Precisaria da presença de um adulto para conseguir lidar com aquilo. E aí, alguns se afundaram por conta disso. No meu tempo de escola, eu acompanhei, tristemente, a morte de alguns colegas, onde houve erro deles e houve também erro dos pais. E um marco na vida de pelo menos 2 que eu perdi, foi o fato dos pais terem dado moto. E eu estou falando de estudantes no tempo em que eu era 8ª série, 1º ano. Era uma faixa etária de 14, 15 anos, os pais estavam dando motos. 14, 15, 16, deu uma moto ao indivíduo. Eles nem carteira tinham. E eram, inclusive, pais que eram marcados por isso, por vida super, hiper ativa. E tentavam compensar as suas ausências, dando presentes, mas um presente numa dimensão que exigiria acompanhamento, presença, discernimento. Inclusive, aqueles indivíduos naquela idade não deveriam receber um presente desse em nenhuma circunstância. Numa época em que estava todo mundo sonhando em ganhar uma bicicleta, os caras estavam ganhando moto. E foi justamente com a moto que morreram. Triste, muito triste. Mas ser presente também não significa dar todo o tempo do mundo, porque a vida também não é assim.
Nós também temos os nossos trabalhos, as nossas demandas, os nossos corre-corres. Inclusive, existem muitos que são guerreiros e guerreiras, dando duro na vida, para poder ajudar a sua família, ajudar a sua comunidade de fé, ajudar alguma ONG. Sabe, tem gente que trabalha duro para conseguir, de alguma forma, ter recursos materiais que possam ajudar, e isso tem o seu valor, sim. A gente só precisa saber discernir quais são os momentos e momentos da vida. Existem tempos e tempos. Existem coisas que não podem ser simplesmente desprezadas. Discirna com cuidado qual é o momento em que você deve estar do lado. Tempo de qualidade não é apenas estar do lado, mas estar do lado ouvindo, atento, participando. No tempo que você tem com as pessoas que são próximas a você, o que você faz? Você separa uma parcela desse tempo para ouvi-las? Você conversa com elas? Eu acho muito perigoso quando pessoas dizem que estão em casa com a sua família e afirmam não ter nada para fazer. Essa frase está longe de ser a pior coisa do mundo, mas ela pode ser o sinal de alguns outros problemas. Porque a gente não aprendeu a colocar a nossa família como parte da vivência e como algo natural. Cuidado. Cuidado para que os diálogos na sua casa não se tornem mudar de canal. Cuidado para que os diálogos na sua casa não se tornem uma mensagem para o próximo grupo de WhatsApp. Essas ferramentas, tanto a televisão quanto o WhatsApp, podem ser muito úteis, mas elas não podem se tornar a prioridade. Devem ser um hobby ou outro, mas nunca aquilo que direciona. O que deve reger as nossas vidas deve ser o amor, o cuidado, a conversa, o tempo juntos. Qual foi a última vez que você fez atividades com seus filhos? Qual foi a última vez que você fez atividades com seus pais? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa com sua esposa? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa com seu marido? Alguma atividade juntos, dividir as tarefas, conversar juntos, sair juntos, se for o caso. Qual foi a última vez que você fez isso também com algum amigo, algum irmão, alguma irmã? Dividir alguma tarefa juntos, conversar juntos, sorrir juntos. Terceiro, meus irmãos, significado que eu destaco nessa noite sobre compromisso é auxiliar. Deus deu a cada um habilidades especiais com a finalidade de que as compartilhássemos mutuamente. Nossa igreja fica empobrecida se não usamos nossos dons espirituais visando ao bem comum. Compromisso significa que nos reconhecemos como partes que trabalham juntos num grande corpo. E por isso nós nos ajudamos uns aos outros com tudo aquilo que temos e somos. Já dizia o Salmo 100, servir ao Senhor com alegria. Servir as pessoas, servir a sociedade, servir aos irmãos em Cristo, servir a sua comunidade de fé. Se Deus te deu dons, talentos, habilidades, use-as com alegria, com um coração cheio de amor, para abençoar pessoas, para ajudar o seu bairro. Use aquilo que você tem, use a sua força, a sua inteligência, abrace os desafios, os trabalhos da sua comunidade. Você tem algum talento, quer empregá-lo para o bem da sua comunidade? Vem cá, conversa com os pastores da sua igreja, traz os seus dons, vamos somar, vamos servir juntos. Vamos servir, vamos abençoar. Com quem ou o que você assumiu o compromisso? Você já se aproximou de alguém que não seja o seu cônjuge ou familiar para afirmar: quero que saiba que estarei ao seu lado para o que der e vier? Será que você consegue dizer isso para algum irmão ou irmã dessa comunidade? Quero que saiba que eu vou estar do seu lado para o que der e vier. Você já assumiu conscientemente um compromisso com alguém dizendo: quero fazer nossa amizade crescer? Se assumir o compromisso de dizer assim: olha, nesse ano eu vou viver em paz com todos os irmãos da igreja, não vou brigar com ninguém, vou ser uma bênção, vou tratar todos bem, vou amar a todos e vou servir alegremente. Você já fez esse compromisso com você mesmo? Um ano onde você diz assim: eu vou levar radicalmente a sério
o desafio de amar, de perdoar e de zelar pela paz e pela convivência da igreja. Se alguém vier falar mal de mim, do pastor, eu vou mandar conversar com ele pessoalmente, não vou render a conversa, vou assumir um compromisso de cuidar da minha comunidade, de cuidar dos meus pastores, de cuidar da imagem da minha igreja. Isso também é um compromisso. Você já assumiu esse compromisso? Já passou pela tua mente ele? Se você perguntasse a um amigo próximo com o que ou com quem você está comprometido, o que ele te responderia? O que as pessoas ao seu redor enxergam como o principal compromisso da sua vida? O texto que nós lemos, de Romanos 14, 19, diz que devemos nos esforçar em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Lute pela paz e edificação mútua na sua igreja, lute pela paz e edificação mútua na sua casa, lute pela paz e edificação mútua no seu trabalho, lute pela paz e edificação mútua na sua escola, na sua faculdade, lute pela paz no seu bairro e edificação mútua no seu bairro, a melhoria do bairro, luta por isso, luta pela vida, assume um compromisso com essas coisas, assume um compromisso de cuidado com o mundo, com o planeta, assume o compromisso de estar sensível a essas coisas. E assume esse compromisso naquilo que você pode alcançar. E deixa eu te dizer uma coisa, você pode fazer muito. Assume um compromisso com você mesmo. Sobre aquilo que você pode fazer. Que Deus em Cristo, meus irmãos, nos faça uma comunidade unida. Uma comunidade que cuida uns dos outros. Uma comunidade que se compromete com o crescimento, com a vida, com o fortalecimento uns dos outros. Que seja assim entre nós. Em nome de Jesus. Amém.